Gente, meu nome é Adilson, esse é o ArchiCast 6 e o Niemeyer é o arquiteto Bossa Nova. Olá, meu nome é Rafael, tenho cara de papel. Pô, mas vai ser isso toda vez, Rafa? Não sei. Oi, gente, eu sou a Renata e eu vou ter que dizer que eu continuo aqui pra tentar botar um pouco de bom senso nessa conversa. Mas, gente, vocês estão com os bordão velho, gente. Caramba. É Zorra. É Zorra total, né? Bom, e a gente tem hoje o convidado, nosso amigo e doutor agora, Wagner Rufino. Boa noite, Wagner. Obrigado por aceitar o convite nosso. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra poder conversar com vocês sobre arquitetura de uma forma geral, especificamente sobre o Niemeyer, e um prazer enorme, meus já antigos colegas e amigos de uma jovem trajetória, de uma pequena trajetória como arquiteto urbanista, Rafael e Adilson, e um prazer poder estar pela primeira vez dialogando com a Renata Goretti. Boa noite e muito obrigado. Legal. Boa noite. Boa noite. Valeu. Enquanto isso, a gente vai para os e-mails. Esse é o ArchiCast 06, né? Tô aqui com o Rafael. Diga oi, Rafael. Oi, Rafael. Tá que nem a Renata agora? Você tá imitando a Renata? Cada dia é uma coisa nova. Misterioso, Rafael. Misterioso. Bom, e a gente tá inaugurando um novo quadro aqui, que é a leitura de notícias das últimas semanas. A gente vai tentar ser o mais atual possível. A gente tá gravando isso no domingo e postando na quarta-feira, né? Se você estiver escutando isso em 2020, você talvez já tenha passado algumas coisas. Um mas pouquinho, não tem problema, né? Dá um benefício aí pra quem tá ouvindo sempre que sai, né? Então, lembrando, se você tá ouvindo isso aqui há muito tempo, a gente não tá pensando em você, não. Isso aí, exatamente. Vamos lembrar as pessoas como é que entra em contato com a gente, né, Rafa? Via comentários no post, comentários em Facebook ou um e-mail para contato@arquicast.com. E por favor, lembrem de acessar o nosso site www. Por favor, se você cara, não sei se porque ninguém acessa o site direto, né? É tudo via mídia social. Cara, acessam. Acessam? Acessam. Ok, então tá. Ok, se você pode acessar o nosso site via www.arquicast.com, fazer comentário nos posts, clicar no link do Facebook, comentário dos comentários do amigo que comentou alguma coisa, qualquer coisa que você comentar, a gente vai ler aqui. Eu só não vou comentar seus comentários, Rafael, do Instagram. A gente divide a conta do Instagram, né? Não é? Às vezes sou eu, às vezes é a Renata. Dá pra perceber direitinho quem é que tá postando. Não é, senhor Rafael? Pois é. Mas então, a gente tá aqui com as notícias então da semana. Você deu a vez ao Rafael. Rafael? Tá, então vamos lá. Então, se você tá escutando esse cast em 2016, ainda no mês de novembro, início de mês de novembro, saiu o concurso público aí para projetos da nova sede do CAL-BR e do IAB do Distrito Federal. Concurso aí nos modelos que já vem sendo preconizado aí pelo IAB. A contratação vai ser depois para todo projeto executivo e complementares e pauleira, né? Acho que, se não me engano, pouco mais de um mês para entrega e para avaliação dos trabalhos e escolha dos finalistas. Tem premiação até o 5º colocado nessa primeira etapa. Eu acho que vale a pena aí. Os estudantes que estão nos escutando, né? Sempre cutuquem aí um arquiteto que você conhece, que está próximo de você, se vai entrar ou não vai entrar no concurso. É sempre uma oportunidade interessante. Aqueles assim... Faça isso com cuidado, mas cutuque seu chefe, seu estagiário. A gente vai deixar no post o link para inscrição do concurso, a taxa de R$300 e o resultado vai ser dia 14 de novembro. Então, a segunda notícia que a gente vai dar aqui é da mostra do Arquifuturo, a cidade no cinema. Essa mostra vai de 29 de setembro a 5 de outubro, ou seja, no dia da divulgação, vocês vão ter 2 dias para tentar ver. Ou seja, vocês não vão conseguir. Não tem Será que não? Não, tem mas jeito sim, vai. Fala aí o que é mais interessante. Essa mostra vai estar no Espaço Vital de Cinema, na Augusta, e no Espaço Vital de Cinema de Botafogo, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio. E a série é de 15 documentários e 5 filmes de ficção.
Eu vou destacar alguns filmes aqui, né? Primeiro é o filme Bernardes, que é do Gustavo Gama Rodrigues e do Paulo Barros, é de 2014 o filme, e ele fala sobre a história do Sérgio Bernardes, né? Que é um arquiteto que viveu a áurea do movimento moderno no Brasil e depois viveu no ostracismo total. E ele é um cara completamente maluco, assim, no bom sentido da palavra, né? Vale muito a pena ver esse filme. E ele é fácil de achar. Não vou falar os meios aqui, mas ele é fácil de achar. Gostei, Rafa, muito bom, cara. Me pegou de surpresa. Pô, a gente podia falar isso no final. Vamos lá. Outro filme que eu destaco aqui é o The Human Scale. A tradução literal seria a escala humana. E ele foca principalmente no arquiteto Jan Gehl. Jan Gehl, para quem não sabe, é um arquiteto dinamarquês. E ele tem uma publicação muito famosa no meio da arquitetura que é chamada Cidades para Pessoas, né? Onde ele fala muito da relação de escala entre as pessoas e a cidade. É uma coisa meio óbvia que eu tô falando aqui, mas tudo bem. E o outro que é muito interessante, que é o Urbanized, que é de 2011. E aí o Urbanized ele vai fazer uma mega compilação de várias ideias urbanas que existem hoje, de que vários caras estão pensando no urbanismo, e uma discussão bem ampla sobre o que é pensar cidades. E se vocês não conseguirem ver na mostra, vocês podem tentar achar por aí, né, Rafael? Saúde. Tá tudo bem? É a terceira notícia agora, Rafa. Então, Paulo Mendes da Rocha recebe medalha de ouro no Prêmio RIBA 2017. Então, o nosso querido arquiteto, né, Paulinho Mendes Rocha, foi selecionado aí pelo Royal Institute of British Architects, o RIBA, vencedor do prêmio de 2017, Paulo Mendes da Rocha, né, o mais célebre arquiteto vivo no Brasil. O prêmio reconhece todo o trabalho aí do Paulinho, né, e já outros arquitetos ganharam esse prêmio, né, Frank Gehry, Foster, a Zaha Hadid, o Freakazoid Wright, etc e tal. Entendeu? Freakazoid Wright. Freakazoid? Hã? Aqui, eu vou te proibir eu vou chamar só a Renata pra ler leitura de e-mail comigo, cara. Pelo amor de Deus. E ele tá relacionado com o cast de hoje também. Niemeyer ganhou em 1998 o RIBA. Ó, grande link que a gente faz aqui das notícias com o cast. 98, mas estávamos entrando na faculdade de arquitetura, né? É verdade, olha só, cara. Completamente ignorantes. Gente, fica então com o ArcCast 6. Isso. E a gente volta daqui 15 dias pra falar com vocês de novo. Abraço a todos. Abraço. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Vamos começar a pauta de hoje, então, com a perguntinha que eu botei aqui. Quando é que foi a primeira vez que vocês ouviram falar do Oscar Niemeyer, assim? Sem ser necessariamente na faculdade de arquitetura, mas na vida. Vocês lembram? Eu lembro. Foi uma viagem que eu fiz com meus pais para Brasília. Em 1988, eu era criança. E a gente foi de carro de Resende, eu sou de Resende, no interior do estado do Rio, e nós fomos de carro para Brasília. E eu lembro do meu pai comentando do que a gente ia para a capital federal e que era uma cidade projetada e que no meu imaginário, enfim, de criança, eu estava indo para uma cidade muito parecida com a cidade onde eu vivia, né? Porque, na verdade, a imagem que eu tinha de uma cidade era aquela, e quase que exclusivamente aquela, né? Eu me lembro que naquela altura, já tinha quase 10 anos, eu tinha ido a São Paulo uma vez, nunca tinha ido ao Rio, então, para mim, Resende, aquela cidade do interior, era a imagem de cidade que eu tinha, até porque eu tinha ido a São Paulo, já era muito mais criança, e eu esperava aquilo, e eu lembro dele falando que era uma cidade projetada, e eu imaginando no carro aquela cidade projetada muito parecida com a minha, e também ele falando que o Niemeyer fazia esse percurso sempre de carro do Rio. Eu ficava imaginando o Niemeyer passando por aquele percurso, e no final foi uma viagem super difícil, teve muito acidente, muito desagradável, muito quente, e eu ficava pensando aquele sujeito tendo que ir para lá tantas vezes, enfim, no final eu tava achando aquela viagem horrorosa. Nossa. E aí a gente chegou na cidade, aí foi mais... E aí eu lembro do impacto, né, de na verdade, eu procurando a cidade que eu imaginava e que não era nada daquilo, né, enfim.
com as dimensões e com a escala e com um espaço tipicamente modernista, e eu tentando fazer alguma associação com o meu imaginário, e foi uma esquizofrenia total, assim, foi realmente um desencaixe total, né, dentro das minhas expectativas de criança em relação à capital federal. Foi bom ou foi ruim? Foi ruim, né? Foi, eu não sei dizer. Eu acho que foi estranho, foi muito estranho. Que eu acho que, de uma certa maneira, é um pouco a estranheza, né, de qualquer pessoa que mora, enfim, numa cidade tradicional e que vai percorrer Brasília e vai experimentar aquele espaço, entendeu? E para uma criança, então, foi bastante impactante, assim. Pô, bacana essa história. Depois de uma viagem traumática, então a memória deve ter registrado coisas estranhas, né? Ô, Rafael, você lembra? Cara, tem alguma memória disso? Cara, eu não tenho esse registro, acredita? Assim, não é uma coisa muito impactante, porque, por um lado, é muito natural pra mim, assim, porque eu sou de uma cidade próxima do Wagner, né? Sou do interior de São Paulo, de Guaratinguetá, e na minha cidade tem um projeto Niemeyer. Então era meio que natural, assim, vamos lá no posto, porque é um posto de gasolina ali, né, na Via Dutra, né, do Clube dos 500, que o posto de gasolina é projeto Niemeyer. E desde pequeno parava ali, lá, meu pai comentava, esse aqui é projeto Niemeyer. Mas assim, pra mim não fazia sentido nenhum, Niemeyer e tal. Eu, sinceramente, só fui ter essa dimensão, assim, quase que chegando na faculdade de arquitetura, assim, porque no ensino básico e tal, e até os meus contatos, assim, dos meus amigos de infância, família e tal, a gente não tinha, a gente não tem nenhum arquiteto na família, não tinha nada disso, então a minha aproximação de conhecer a obra de Niemeyer foi muito próxima à chegada da universidade, quando eu fui fazer aqueles estudos para fazer prova de habilidades, né, desenhar, a gente via algumas referências, tanto é que eu tenho uma história engraçada, assim, eu desenhei, na prova de habilidade específica eu desenhei errado, né, a gente fez a mesma prova, né, acho que foi pedido, se não me engano, desenhar o Palácio da Alvorada, né, na nossa prova de desenho, eu não desenhei, eu desenhei o Congresso e Senado. E eu aí, rabiscar. E aí eu lembro quando a gente tava saindo, o pessoal comentando, alguém rabiscou, eu falei, nossa, tomei leve pau, desenhei errado. Assim, tá pra ver que assim, não tinha obrigação nenhuma de saber, talvez se tivesse por uma questão assim, tipo, você não conhece a capital do seu país. Mas em termos de arquitetura, e isso até é muito interessante agora, analisando com um pouco mais de distância, né? Essa não identificação dos edifícios, essa estética que paira meio assim homogênea dentro não só da obra dele, mas da arquitetura moderna como um todo, né? Me impactou dessa forma quando eu era um leigo no assunto, vamos dizer assim, né? Renata, você tem um registro? O meu registro é interessante. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, mas sou de Juiz de Fora, mas eu cresci no Rio, né? E a gente passava muito pela Avenida Niemeyer, que não tem a ver com o Niemeyer, né? Senão pelo sobrenome. Era um engenheiro e tal, que construiu aquela via, que chegava ali no Sheraton, né, no São Conrado. Aí eu, muito curiosa, eu sempre ficava associando, porque eu escutava falar desse tal do Niemeyer, não sei se era da enciclopédia, da Barça, fazia trabalho naquelas situações de alta tecnologia que a gente tinha. Mas minha memória do Oscar Niemeyer mesmo é quando eu já falava em fazer arquitetura. E o meu padrinho me presenteou. O primeiro livro que eu tive de arquitetura foi As Curvas do Tempo, que era ali de 98 mesmo, na época que a gente estava entrando na faculdade, se eu não me engano. Então foi naquele momento que eu comecei a ouvir das curvas do Niemeyer, das curvas da mulher brasileira, das montanhas, etc., dessa inspiração toda que ele tinha. Mas até eu realmente me interessar por arquitetura, eu não me lembro também, eu não tenho um registro pretérito a isso, assim, de me lembrar de como a história do Wagner aí, de ouvir falar de Brasília, de acompanhar, realmente eu não tenho esse registro. A memória não compartimentou isso aí na gavetinha certa, não sei dizer, não. E a sua memória disso? E a sua? É engraçado, eu, assim como o Rafael e a Renata, não tenho um registro exato de
quando foi a primeira vez que eu ouvi falar do Niemeyer. Eu acho que eu fui um aluno, até no início da arquitetura, assim, um pouquinho alienado, assim. Porque quando eu decidi fazer arquitetura, foi muito por osmose. Sabe quando você faz aqueles testes vocacionais, aí sempre bate arquitetura e tal? Não, você vai fazer arquitetura, não sei o quê. Aí eu, tá bom, meio aceitando a situação, assim. E engraçado, eu nunca tinha associado a arquitetura ao nome Oscar Niemeyer. Porque o Oscar Niemeyer, o nome dele, vem como qualquer outra pessoa, como você ouve Tom Jobim, Vinícius de Moraes, ouve, sei lá, sobre algum presidente, tem lá o nome do Oscar Niemeyer, né? Mas é engraçado, eu só fui associar o nome Oscar Niemeyer ao arquiteto Oscar Niemeyer quando eu já estava na faculdade. E mesmo assim, muito refutando querer falar sobre ele. Agora, é engraçado você me perguntar assim, mas por que o refutamento em não querer se aprofundar ou não querer estudar ou querer saber sobre ele, não querer saber sobre ele, né? Eu te falo que eu não sei, talvez por influência um pouco dos professores que eu tive, que o Renata e o Rafa tiveram também, né, que já quando falavam do Niemeyer já tinha uma carga muito grande de preconceito sobre o Niemeyer, né? E se isso tem fundo de razão ou não sei dizer, mas depois de muitos anos, né, que você começa, você para pra pensar, não, quem que foi o Oscar Niemeyer, então? Qual a importância dele para a arquitetura brasileira, né? Eu acho que eu só me dei a devida noção e o devido cuidado de tentar entender ou tentar estudar o Oscar Niemeyer depois de muito tempo depois. Até mesmo depois de eu estar na faculdade de arquitetura e tentar olhar o Oscar com olhar crítico, sendo positivo ou negativo, assim. Legal, boas histórias. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Vocês já na faculdade, quando vocês começaram a olhar projetos do Oscar Niemeyer, qual a perspectiva que vocês tinham dele? Era um bom arquiteto? Era um cara importante? Era um cara a ser evitado? Como é que era isso para vocês? Eu acho que aquele encantamento inicial que a gente tem, acho que uma das primeiras viagens que a gente fez na faculdade foi para o Museu de Arte de Niterói, né? O MAC de Niterói. E aí aquela paisagem escandalosa, aquela rampa vermelha em espiral subindo até o museu, aquela vista e tal. Então acho que fica um pouco desse registro do espetáculo, né? Das belas locações das obras dele. Então eu fiquei muito com isso na cabeça, entendendo ainda nos primeiros momentos aquele traço dele, né? Aquela coisa do artista ali genial que plantava coisas em lugares que eram presentes, né? O que eu me recordo, né, em relação ao Niemeyer na época da graduação, já era uma visão bastante crítica, né, em relação à produção do Niemeyer, né? Mas era algo que, sob o ponto de vista simbólico e da teatralidade, né, das obras, era algo que era bastante era visto com importância, mas que não deveria ser reproduzido, né? Não cabia a reprodução daquela forma de pensar o espaço, de projetar os edifícios para aquela época, né? Enfim, como algo que já era reconhecido como datado e ultrapassado, né? Essa é a impressão que eu tive do Niemeyer dentro da academia, né? na época da graduação. Rafa, e quanto a você? Cara, eu confesso que eu não... Assim como a Renata, eu teria que pensar mais sobre isso, assim, para ter noção ter uma consciência, assim, de fato, o que eu achava da obra naquele determinado momento, porque nossos pensamentos se misturam, né? Às vezes o que eu acho que eu achava naquele momento não era o que eu de fato achava, né? É uma simulação do que eu tô pensando agora. Mas enfim, a gente estava conversando antes, né? Mas eu lembro que em determinado momento da faculdade, no processo de formação e aprendizado, eu tinha uma visão muito crítica em relação a uma visão crítica no sentido de achar que aquela arquitetura era, em determinados aspectos, medíocre,
né? E hoje eu vejo que é uma visão totalmente arrogante, assim. Talvez porque tivéssemos aprendido sobre ele descolado e também porque não tivemos professores de história, de estruturas e tal, que nos mostrasse, que pudessem nos mostrar a importância da obra dele em relação ao desenvolvimento dos sistemas estruturais, né? O próprio momento do contexto do país e tal. Então, às vezes, a nossa visão ficava muito descolada do que a gente achava que a arquitetura deveria ser naquele momento e que Niemeyer já não mais cabia, né? Isso que o Wagner falou muito bem. Por outro lado, a gente também ficou meio que refém de não entender muito a obra dele no contexto de gerador, né? Dessa obra aí. E esses dias eu assisti um filme sobre o Rio de Janeiro, né? A formação de uma cidade. E o filme tem um trecho muito rápido que mostra, quando fala na construção do MEC, né? Eu não lembro qual é o historiador que comenta, passa até uma imagem muito bonita do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer atravessando ali a rua e passando pelos pilotis, né? E esse crítico comentando que o projeto ele tinha uma determinada característica, mas que a ideia de elevar, né, mudar a escala do pilotis foi do Niemeyer. E, cara, é tudo daquele edifício, né? Pô, o cara é um gênio, assim, tenho que negar, né, nesse ponto. Então, hoje eu tenho uma visão muito mais humilde em relação ao que ele representa, né, e tal. Eu tenho a oportunidade de dar aula sobre Oscar Niemeyer, né, sobre a carreira do Oscar Niemeyer, para os alunos do 8º período que já são mais velhos de guerra, assim, né, da faculdade. É engraçado, o jeito que eu trato, que eu falo do Niemeyer é muito diferente do jeito que os professores da minha geração falam, ou que na verdade não falam. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que na época houve uma falta de oportunidade da gente mesmo discutir a obra do Niemeyer na academia, assim. E isso coincide muito, por exemplo, com uma fase das obras do Niemeyer que ele já estava sendo muito contestado, né? Eu acho que isso juntou as duas coisas, assim. E aí eu acho que a gente só teve a oportunidade de questionar o nosso próprio pensamento sobre o Niemeyer depois de formado e depois de estar com as coisas consolidadas. E aí, de repente, você para pensar, peraí, e o Niemeyer nesse contexto todo, né? O que significa o Niemeyer para a arquitetura brasileira? Qual é que é desse cara fazer sucesso, né? Dele ser tão importante assim, né? Das pessoas conhecerem talvez o Oscar Niemeyer mais enquanto celebridade do que enquanto arquiteto, né? Que a gente tem a imagem daquele cara de fala macia, tá fumando charuto, de falar sobre a vida e tal, que a obra dele não é importante é a vida, né? E aquelas histórias que a gente ouve da própria pessoa dele, né? Essa genialidade dele, a gente tem uma obra do Oscar Niemeyer em Juiz de Fora, o Banco do Brasil. Isso. Mas assim, quando você para ali, você angaria toda aquela sua bagagem de faculdade que na época não fazia muito sentido, né? Você estava aprendendo coisas ali picadas e até aquilo tudo se juntar na sua cabeça demora. Aí você para debaixo do edifício, você vê que a lâmina de concreto não toca a fachada, o pilar passa, ali tem um sombreamento, tem um brise. Aquilo ali, aquela sensibilidade é que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu. Mas aquilo eu só fui perceber depois de ser apresentada a parte escultórica, como eu estava falando, a parte plástica. Eu frequentava muito a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, quando a feira, o mercado ali, que hoje é na Avenida Afonso Pena, acontecia na Praça da Liberdade. Eu via aquilo tudo, aquela plástica sempre encantou muito, mas quando você vai nos porquês de algumas coisas, elas fazem sentido, mas naquele primeiro momento da minha formação, elas não faziam muito sentido ainda. Então acho que vocês estão falando um pouquinho desse olhar maduro. O Rafael estava falando da humildade, né, de você enxergar o projeto hoje. É o experienciar o percurso, a promenade da Catedral de Brasília, você entrar na escuridão e depois chegar na luz, né? Isso é muito mais, passa uma mensagem de ascensão, de religiosidade, né? Muito maior do que a plástica daquelas hipérboles ou parábolas revolucionadas lá, né? Então acho que isso tudo é que esse amadurecimento da minha formação ainda está acontecendo. Toda vez que eu vejo Niemeyer, eu me arrependo um pouco de ter sido levada pelos discursos de
é só plástica, né? É só estética, é só o grande terreno escultórico, seja em Niterói, seja em Brasília, né? Então, assim, aquela construção de paisagens que ele fazia também não era só o objeto, né? Então, eu acho que essa sensibilidade dele, essa humildade que às vezes ele tinha na fala, né? Eu acho que era um pouco disso, o parar, o olhar, o perceber o que ele tinha nas mãos e essa genialidade, entre aspas, de pegar, assim, se a gente rebaixa isso aqui, faz uma rampa, desce, tem uma hipérbole aqui que a gente revoluciona, faz a entrada pelos vitrais, pronto. Parece tudo simples, né? Mas eu acho que aquele processamento dele, aquele domínio do espaço que ele tinha, é que não nos foi apresentado no momento oportuno. Verdade. Era muito icônico, muito iconográfico, assim, né? Não era teoria de projeto. Verdade. Isso é interessante que quando foi definida a pauta, né, todo mundo ficou assim, pô, mas o que a gente sabe de Niemeyer, né, assim, né, o Wagner comentou, pô, também, não, e eu acho que é muito disso, né, ele é meio que, como ele tá onipresente aí, a figura dele é muito, realmente é uma coisa que tá muito inconsciente. É engraçado, né, porque todo mundo fala assim, mas eu não sei nada de Niemeyer, mas quando você começa a falar sobre ele, você tem tanta coisa pra falar, né? A gente tem tanta experiência, né? Verdade. A Renata tava falando aí dessa promenade da catedral e eu lembrei dele descrevendo isso, né? No Urbanized, né? E aí me pediram pra fazer a catedral e eu sou ateu. Risadinha assim. Eu sou o ateu que mais projeto de igreja já fiz. É verdade, é muito doido. E isso é muito verdade, né? Ele tem não sei quantas catedrais e ele é ateu. Vou te contar. Se você disser que eu desafio, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Bom, o início da carreira do Niemeyer começa com ele sendo uma espécie de estagiário do Lúcio Costa, né? Ele fez a Universidade Federal do Rio de Janeiro e aí um dos primeiros projetos mais importantes que ele fez foi o projeto do Ministério da Educação e Saúde, que é hoje o Palácio Gustavo Capanema, né? Foi uma equipe de arquitetos com Lúcio Costa. Niemeyer participou desse projeto. E aí Lúcio Costa achou interessante a figura do Niemeyer porque ele acabou dando algumas soluções importantes para aquele projeto. E aí a partir disso o Lúcio Costa chama o Niemeyer para fazer com ele um projeto do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York em 1938. E aí sim, ele ganha não só notoriedade nacional, mas notoriedade internacional com o projeto. E aí começa Niemeyer a decolar, literalmente, né? Ele tem algumas obras importantes do início da carreira dele, que é a obra do Berço, que é aquela obra que existe até hoje no Rio de Janeiro, né? É perto, inclusive, do Túnel Rebouças. Junto com esse projeto da Ascensão vem o Grande Hotel Ouro Preto em Minas Gerais, que ele projeta na cidade histórica. E aí, um dos projetos mais emblemáticos dessa ascensão do Niemeyer é o Conjunto da Pampulha, né, que você tem o cassino, o Yacht Clube, o restaurante e a Capela de São Francisco de Assis. Né? Eu vi até uma foto do Rafa, que foi a Belo Horizonte agora há pouco, né, Rafa? Que tirou uma foto da capela. Você chegou a entrar na capela? Como é que foi essa experiência? Não entrei. Eu fiquei vivenciando mais ali do lado de fora e pô, a escala é fantástica. Né? É pequena, é maior do que você pensava? É pequena, é grande? Não, menor. Ela é justa. Bem pequenininha, uma escala muito próxima mesmo da capela, mais do que de uma igreja. Né? Todo mundo chama de igrejinha, mas ela é uma escala de capela, quase. E que a gente vê muita publicação, né? As fotos que pega sempre uma vista imponente, né? Da obra e tal, assim, né? E sendo que não, cara, na nossa escala, né? Na nossa lente natural aí da câmera, ela é justa, né? E é interessante que nesse projeto da Pampulha, primeiro tem uma questão importante que ele conhece Juscelino Kubitschek, né?
E aí o Celino Kubitschek vai ser o cara responsável por chamar ele para fazer as obras dele de Brasília. Mas antes disso, depois do projeto da Pampulha, Niemeyer começou a ser conhecido nacionalmente e internacionalmente, né? E nessa fase, mais ou menos a década de 40 e 50, ele faz muito projeto. Dentre eles, ele é colaborador na sede das Nações Unidas em Nova York, faz o Clube Hotel e Escola da Júlia Kubitschek, os edifícios do Parque Ibirapuera, o Copan, o Hospital Sul-América, o Conjunto Kubitschek em Belo Horizonte, a Residência Canoas, Residência Caravelas, o Edifício de Apartamentos de Liberdade em Belo Horizonte e o Museu de Arte de Caracas, que depois ele vai vir a tentar reproduzir isso mais para frente lá no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então, nessa fase da década de 40 e 50, o cara produz muita coisa, ele constrói muito. Então aí ele começa a elaborar, digamos, o seu vocabulário arquitetônico, com aqueles pilares em Y, em W, que eu sei que tem muita casa no Brasil que copia essas vigas e tal, né? E até dois projetos muito parecidos, que é o Copan e o Edifício da Liberdade, que ele faz aquelas lajes, né? Todas as lajes dão o tom, digamos assim, da forma do edifício. E aí nessa fase também, na década de 50, tem justamente os prédios e o Parque do Ibirapuera, né? É o prédio da Bienal, a Oca e aquela grande cobertura gigante do Parque do Ibirapuera, né? Vocês conhecem o Parque do Ibirapuera? Já foram lá? Imagino que sim. A experiência com o parque é mais afetiva, porque eu fui pro parque para pedalar, então assim, né? Eu tenho esse registro afetivo com a bicicleta e o parque, mas as paradas, né, pedalar sobre a laje e percorrer os espaços, é um espaço bastante interessante. Tenho tido a oportunidade de viajar muito pelo Brasil e na verdade, São Paulo, acho que nem por conta do trabalho acadêmico, mas é mais por conta realmente da minha história de vida. E eu tenho, desde criança, ido muito a São Paulo e agora, com o doutorado, parte da minha pesquisa era em São Paulo, então o Parque do Ibirapuera acabou sendo um destino recorrente assim, de lazer, e é uma experiência bastante interessante também por conta da obra do Niemeyer no parque. Também guarda as mesmas questões assim, de uma escala enorme e a própria proporção do parque dentro da cidade, uma cidade que na verdade é carente de parques, e um parque gigantesco, né, um pouco descolado, né, da cidade, mas é um espaço fantástico, assim, realmente é muito interessante, principalmente pelo uso, né, das pessoas, do jovem, né, naquela placa, né, daquela grande cobertura, né, e os skatistas, né, enfim, que fazem a experiência de quem usa aqueles espaço, até uma experiência sonora, né, do bater do skate no chão, é bem interessante, assim, é muito bom, e realmente aquilo é um registro importante e muito particular da obra do Niemeyer. O teatro novo também é muito curioso, né? Meus registros com o Ibirapuera são bem esporádicos, assim, porque as minhas visitas lá, apesar de ter família em São Paulo, é geralmente quando é numa Bienal, numa exposição e tal. Então eu não tenho tanta experiência do parque, do dia a dia, assim. Então pra mim eu sempre fico atento naquilo que o Wagner comentou sobre a questão do barulho, né? De como o som acontece ali. Isso pra mim é bem marcante também, mais do que porque você não vê, né, o conjunto, você vê o edifício, né, e tal, a oca. O restante é uma lâmina, assim, né? Você não, aquilo, para um desavisado, aquilo não é um projeto de arquitetura, né? Aquilo é um majão. Bom, continuando um pouquinho a história do Niemeyer, a gente parte, depois dessa fase, né, no Ibirapuera, Casa das Canoas, a gente tem, eu acho que a obra mais emblemática do Niemeyer, que foram os Palácios de Brasília, né, que é o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, o Supremo Tribunal Federal, né, que são obras bastante emblemáticas do Niemeyer, enquanto questões simbólicas numa capital do país, mas para mim, por exemplo, é uma das obras do Niemeyer que mais me agrada, assim,
que eu acho mais interessante, assim. Eu acho que é porque todo o contexto também favorece, né? Você poder ter uma questão escultórica importante dos pilares dele ali, né? E também tá todo dia na nossa cara, né? A gente tá vendo aí noticiário de notícia todo dia, né? A crise política, mas tem sempre a carinha dos palácios ali, não deixando esquecer que o Niemeyer tá presente, assim. Eu acho que é possível fazer uma separação do que a cidade, falando de Brasília, né? A cidade, para que ela foi pensada do seu ponto de vista simbólico e, na verdade, como que a política é exercida, né? Enfim, acho que são a utopia, né? Do espaço democrático e, enfim, como é que a democracia acontece. Não sei se isso está gravado nos edifícios, enfim. Agora, você está falando das experiências com os edifícios do Niemeyer, de cada um de nós, né? A gente, como brasileiro, e se a gente circula um pouco, cada cidade do Brasil, ou então em algumas capitais do Brasil, a gente está bastante exposto, né, às obras do Niemeyer, né? E aí a entender uma arquitetura brasileira, ou o que nós temos de arquitetura emblemática, né? Dá para compreender o Niemeyer com uma certa lente muito importante, né, de uma determinada época ou de uma determinada vanguarda, e ele como uma tradução brasileira dessas vanguardas, né? E aí a vanguarda corbusiana, né, enfim. E ele talvez seja a nossa máxima expressão de local de um movimento que aconteceu no centro. E aí eu acho que esse registro está bem gravado em diversos lugares do país, né? Não só nas capitais, né? Eu moro em Niterói hoje. Niterói também é uma cidade que, segundo, né, os guias turísticos do Caminho Niemeyer, é a segunda cidade com o maior número de obras do Niemeyer no mundo. E aí o que é curioso, né, para observar nas obras do Niemeyer é a combinação bastante interessante que ele faz com as outras disciplinas, né, do projeto, que é o projeto de paisagismo, a própria inserção das esculturas, né, e as obras do Portinari. Então existe uma dimensão bastante teatral, né, no projeto dele, e depois como que isso se esvaziou, né? O Caminho Niemeyer é um espaço totalmente árido, né? E aí já entra, né, na crítica possível dos projetos do Niemeyer, e também dentro de uma política de renovação de frente de mar, se apropriando, né, ou cooptando, né, a estética do Niemeyer para fazer essa empreitada de renovação de frente de mar, né? Algo que outras cidades, assim, com referência a outras cidades, até o próprio Rio, fez de uma outra forma, né? Niterói faz esse projeto tomando, né, emprestado a imagem, a grife do Niemeyer. E é uma fase de projeto que não tem outros projetos que se combinam até para qualificar esse espaço, né? E o resultado é bastante duvidoso. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. O Niemeyer, na década de 60 e 70, com a ditadura, ele sai do país, né, faz alguns projetos emblemáticos lá fora também, né, não deixa de fazer os projetos aqui até para o governo da ditadura, apesar de ser comunista convicto, né? Mas aí na década de 80, o que acontece? O Niemeyer começa a ser chamado mais pela própria grife Niemeyer do que necessariamente pelos projetos. E aí ele descamba para os volumes escultóricos, que na década de 90 vai ter seu auge, né? O início dessa fase com o Panteão da Praça dos Três Poderes, que é um projeto de 1975. Depois veio o Memorial da América Latina, que é bastante criticado, né? Vem o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, e aí a gente vê as últimas obras dele aí, que é o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Você tem também a sede do governo de Belo Horizonte também, e outras obras salpicadas que vão, digamos assim, pautar a crítica mais contemporânea ao Oscar Niemeyer, de que ele é um cara que faz volumes escultóricos e esquece um pouco do seu entorno. Aí falando mais um pouco sobre isso ainda, e também sobre o Caminho Niemeyer, né? Existem duas questões importantes, né? Focando no Caminho Niemeyer, né? Uma, fazer um projeto dessa monta numa cidade como Niterói
face às outras demandas super importantes que existem na cidade. Uma cidade supostamente com uma boa qualidade de vida, né, que aconteceu, uma tragédia que, enfim, que todo mundo conhece, do Morro do Bumba, né, e também com um drama de saneamento e de mobilidade urbana, e uma prefeitura que se lança, né, numa empreitada dessa bastante cara, né. É uma questão de prioridade, né, enfim, o que seria importante, né, e aí até eu pensar em relação à própria análise do próprio Niemeyer, né, qual que seria a prioridade para essa cidade. Seria construir esse conjunto ou seria investir em saneamento e mobilidade, né, e moradia. Né? Outra questão e aí está localizada no próprio projeto, né, os edifícios, né, ainda guardam uma qualidade de projeto interessante. O teatro, eu fui assistir uma peça no teatro que eu acho que talvez o principal, a âncora, né, desse conjunto, né, que tem de um lado o teatro e do outro lado, e aí é construído realmente um percurso, né, que vai pela orla central de Niterói, né, e que termina, enfim, ou começa no MAC, né? Então, realmente existe a estruturação de um percurso que é interessante, né, tanto para quem o percorre e que olha a cidade a partir dele, ou o mar a partir dele, e para quem vê a cidade a partir do mar, né? Então tem uma relação bastante interessante na construção desse percurso e de como que se contempla a cidade estando nele ou fora dele. Mas, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, ele não conecta os próprios edifícios, não suporta esses edifícios de uma maneira adequada, né? Justamente por ser muito árido e por não ter uma lógica muito estruturada na sua implantação, né? E aí a crítica está localizada exatamente no projeto, né? Não no sentido de se fazer o projeto ou não, mas no próprio projeto, como isso recebe o usuário, né? Enfim, é árido, é ruim. Eu tive a oportunidade de ir no caminho Niterói, mas a sensação que eu tenho mesmo, assim, e vendo as fotos, né, aéreas dos conjuntos, parece que uma coisa meio funestra, assim, né, tipo, é como se fosse o cemitério das obras de Niemeyer, né, que todos ali tem um pouquinho dos elementos formais que ele trabalhou, mas meio que fora de contexto, né, mas voltando a essa questão dessa obsolescência, vamos dizer assim, dessa arquitetura, né, do Niemeyer, eu acho que tem isso muito a ver também dos contratantes, né, e aí entra um pouco naquele texto que a gente estava falando do Podestá, né, que foi um texto polêmico aí. O que dizia o texto, Rafa? É um desabafo sobre a onipresença do Niemeyer nas grandes obras públicas, né, que estava aí associado à ideia dos governantes quererem, né, marcar seu mandato e tal, com uma obra emblemática. E ele era a resposta mais rápida, né? Notório saber, né? Elimina aí um processo mais justo de seleção e tal. E aí, na verdade, o Podestá meio que dá um puxão de orelha e fala, pô, tudo bem, você tá sendo requisitado, mas, pô, divide o bolo, né? E eu acho que também é uma coisa que também não depende muito dele, né? Assim, meio que aquele ator de cinema, né? Que já tá, cara, tarimbado, mas que no final da vida dele, para pagar as contas, fica na mão do agente e faz qualquer filme, entendeu? Uma coisa meio, né, se tentasse fazer uma comparação nesse sentido, e acaba que isso impacta diretamente, negativamente, na forma como a gente vê a obra dele, né? Então, um dos últimos projetos que eu conheço do Niemeyer é o da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Catedral Cristo Rei em Belo Horizonte. E foi um investimento da Arquidiocese de Belo Horizonte exatamente para ter a etiqueta Niemeyer. Então, assim, também mais um elemento que ignora um pouco ali do entorno, da paisagem, vem como se fosse um badalo, um sino gigante ali na paisagem, com uma lâmina de concreto super fina, mas era uma ideia da Arquidiocese, na época a campanha era ter a etiqueta Niemeyer, foi dos últimos projetos. Então acho que foi uma escola que foi criada lá atrás, né, de quem vai ser o nosso arquiteto que vai projetar os nossos selos, assim, né? E vem mesmo, veio até alguns anos atrás, eu acho, sei lá, 2012 deve ter sido o projeto. Eu comecei a acompanhar essas notícias na época, os debates, a contratação do Niemeyer para fazer o projeto do que seria a Arquidiocese.
Mesmo com toda a chama, com toda a grama, com toda a chama, com toda a lama, a gente vai levando. Já se encaminhando um pouco para o final, acho que eu queria saber um pouco de vocês, como vocês entendem o legado do Niemeyer, né? E no frigir dos ovos, se há assim, essa contribuição foi importante ou se isso acabou por engessar um pouco a arquitetura no Brasil? Olha, eu acho que, eu repito, né, o Niemeyer acho que foi a lente mais emblemática brasileira de uma determinada vanguarda internacional do centro, né? Mas a partir de determinado momento parece que ele deixou de pensar o espaço para o homem, a dimensão passou a ser outra. Eu confesso que eu preciso aprender mais sobre ele e tal. Existe, né, no mundo aí da arquitetura, no novo paradigma aí de entender os sistemas arquitetônicos e tal, essa predominância da película, né? E o concreto armado pro Niemeyer, ele levou a potência máxima a liberdade dessa película como elemento de composição, às vezes muito mais importante que o próprio espaço. O espaço era secundário e a película era importante. Eu acho que isso tem uma conexão muito direta com uma produção atual de parametrismo e tal, e que isso encanta, de certa forma, assim, os alunos mais interessados em superar um pouco uma discussão meio de tríade vitruviana, sabe? Enfim, eu acho que ele ainda vai ser ele vai ser redescoberto, eu tenho essa impressão, assim, né? Mas é engraçado você falando assim, Rafa, parece que ele tá, de alguma forma, oculto ou escondido, não sei, para uma parte estudante ou para uma parte da população, porque sim, acho mas que tá, sim, mas sei lá, eu acho que ele tá tão na nossa cara todo dia assim, que a gente não perceba. É o arroz com feijão que a gente come e não dá muito valor, sei lá. Não, eu acho assim que já tem um saber, de certa forma, tão consolidado, né, essa questão primeiro, de uma coisa que a gente reverbera até hoje, que é da crítica ao movimento moderno. Tudo aquilo foi construído lá na década de 60, acaba que o Niemeyer, ele acaba levando esse tapa de resvalo aí, né? Tudo que é a questão da escala, isso que o Wagner citou, da escala humana e tal, etc e tal, que na verdade agora há uma, acredito que cada vez mais, eu não sei se aí já de uma forma com juízo de valor, né? Infelizmente, cada vez mais a gente vê o edifício, ele tendo uma importância muito mais icônica. Niemeyer já fazia isso, né? Imagine se Niemeyer tivesse saúde e disposição para pegar o boom da China, que eu acho que a gente tem muito que aprender com ele sobre uma nova perspectiva de entender a arquitetura para além de uma questão vitruviana, assim, vamos dizer, né? Uma questão mais conectada com os desafios da cidade contemporânea, da forma como a gente lida com os espaços, e eu acho que ele pode ser redescoberto de alguma forma, assim. Recente, eu acho que a nossa avaliação crítica da produção recente, ela diz muito respeito a isso que você comentou de Niterói, por exemplo, né? Uma situação de contexto aí de uma cidade precisando investir em outras coisas e criando um grande parque, um Jurassic Park das obras de Niemeyer, né? Mas assim, se a gente pega e olha o edifício do teatro, cara, o edifício é belíssimo, ele é fantástico, né? Imagina se ele tivesse ali na Pampulha, seria, se a gente trocasse ele com o mando do Rio ali no aterro, né? Pô, seria um dos melhores projetos do Niemeyer. Eu gosto muito, né, daquele. Você tá falando assim de exemplos todos modernistas, tanto o MAN quanto a Pampulha, e pensar a Pampulha como um conjunto é muito bom, né? Pensar o MAN inserido também dentro de um parque modernista também é muito bom. E aí a gente olha o caminho Niemeyer. Apesar do teatro ser muito bom, o conjunto é muito ruim. É isso que parece que não foi pensado para o homem, né? Eu tive com estudantes no caminho Niemeyer, e era uma tarde, verão, 45 graus no Rio de Janeiro, e aí a gente queria passar com os estudantes de um edifício para o outro. E aí a gente estava exatamente embaixo do teatro, eu fui na frente com uma outra colega que estava guiando, né, o tour com os alunos, e aí os alunos todos ficaram represados na sombra do teatro, entendeu? E ninguém veio. Aí a gente olhou para trás e falou, não, a gente pode vir. Aí era
Cara, eram 2 ônibus de estudante e ficou aquela barreira de gente assim atrás da sombra, entendeu? 45 graus. E ninguém veio. A gente tem que ir lá, porque a guia tá acompanhando a gente e vai ser uma tremenda falta de educação não ir lá escutar o que ela tem pra dizer, enfim. E aí a turma foi, mas muito contrariado, entendeu? E aí, quer dizer, você vê o edifício que é bom, mas o conjunto é muito ruim. Sim, exatamente. E eu não digo desse redescobrimento do conjunto, mas a própria maneira de se entender a arquitetura mesmo, de se fazer o objeto, né? Então eu acho, eu não sei, é uma impressão que eu tenho, assim, de composição arquitetônica mesmo, de composição do objeto. Aí, com relação à crítica ao contexto das obras, eu também eu entendo que há aí um descolamento, mas que eu acho que é menos atribuição do arquiteto, mas sim de como ele foi jogado aos leões, assim, que, né? Parece que ele tava lá acorrentado, tendo que produzir e entregando, entendeu? Me vê essa, e ele falou aí, ele deve falar, pô, vou dar uma sacaneada nessa galera aqui no final. Não, a impressão que passa é essa mesmo, que, sei lá, tinha um bloquinho assim, ele foi produzindo cada página um croquis de um edifício. Aí, peraí, vamos juntar aqui 4 peças da cidade administrativa de Belo Horizonte. Exatamente, pô. E assim, Aí junta mais 2 croquis aqui, a gente faz mais um conjunto ali, não sei aonde. Então, assim, parece que realmente foi um compilado, tinha várias cartas lá, várias fichas. Junta 4, eu quero 4, me dá 4 Niemaias aí que eu vou implantar que é completamente diferente da ambientação do Ibirapuera, que você tem, a gente acabou de falar, mas você tem ali áreas extremamente arborizadas, você se desloca de debaixo de uma árvore para debaixo de uma laje, né, para um caminho de asfalto para te levar até outro lugar. Então é uma ambientação completamente diferente daquelas pousadas, né? Não, é isso que você tá falando, tá me vindo tá vindo pra mim uma imagem assim de que quase que ele é como se ele estivesse perdendo a lucidez, né? Entrando num processo que talvez não fosse ele mais o editor das coisas, né? Isso tava, né? A produção tava na mão de outras pessoas, né? Ele fazia lá os primeiros desenhos, tinha sua assinatura e depois ia lá para as pessoas, né? Para outros arquitetos desenharem e tal. E meio que parece que ele perde essa lucidez, né? Mas aí, por um lado, seria interessante uma investigação nova desses projetos que ele não tem tanta participação assim, que pode trazer algumas coisas interessantes e tal. Gritante, né? A diferença da articulação gritante, cara, é gritante, do Palácio Capanema, né? O Palácio Capanema, ele tá inserido, né, no centro do Rio de Janeiro. Tudo bem, não é só do Niemeyer, mas é um exemplo para além de emblemático, né? E com esses outros edifícios, mesmo que os outros não estejam inseridos num contexto do Palácio Capanema, mas ao menos pensar a relação de um edifício com o outro, né? Que não existe. É esse movimento dos estudantes que não querem passar para o outro, entendeu? Agora, esse movimento crítico também, ele é muito importante para a arquitetura brasileira, para a gente pensar a arquitetura brasileira para além do Niemeyer, né? Tendo que pesquisar sobre o Niemeyer, tendo que falar sobre ele, né? Tem algumas coisas interessantes no meio desse caminho aí. Primeiro, eu acho que o depoimento do Niemeyer, né, nos próprios filmes, daquele filme A Vida é um Sopro, primeiro ele assume aquela postura mesmo de, olha, se vocês quiserem um projeto meu, vai ser uma escultura. E ele se assume mesmo um escultor da arquitetura. Né? Talvez, não sei se é por cansaço da idade, se é por ir dando certo e ele fala assim, não vou sair daqui, ou pelo mesmo por aproveitar essa notoriedade que ele ganha, né? Tem esse primeiro ponto. Tem um segundo ponto que é um ponto mais histórico, que o Segre fala disso, que é uma longevidade desses caras, que Lúcio Costa viveu até 80 e tantos e o Niemeyer viveu até mais de 100 anos, né? A longevidade desses caras e tratar essa arquitetura modernista, né, do Brasil como uma arquitetura heróica, né, atrapalhou um pouco, digamos, o desenvolvimento ou a própria crítica da arquitetura no Brasil, né? E aí a gente tem uma arquitetura contemporânea no Brasil que hoje está muito vinculada a São Paulo. Uma coisa curiosa que aconteceu esse semestre comigo, que eu sempre peço para os alunos do 8º período, no último seminário, eu falo assim, gente, olha, vocês estão livres para escolher qualquer arquiteto ou qualquer escritório contemporâneo no Brasil e para falar sobre ele. Para a gente poder ter uma discussão sobre arquitetura contemporânea. Dos 6 grupos que apresentaram, 5 vão apresentar sobre projetos da arquitetura
feitos em São Paulo, né? E aí você vê aquele mesmo repertório, que é um repertório um pouco uma evolução da escola paulista, né, que é uma escola ligada ao brutalismo. A própria arquitetura brasileira, no momento em que ela poderia se reinventar, né, ela ficou meio estanque ali, meio parada em certo momento, né? É até interessante você ter comentado isso, quando eu falo de repente uma certa redescoberta, é a possibilidade novamente da arquitetura brasileira poder juntar essas coisas, né, essas escolas, né, que eram bem claras, bem a escola paulista, né? Com os trabalhos que Niemeyer e companhia faziam. E hoje a gente fica muito sem um regionalismo crítico aí, né? Estou pensando em duas coisas. Uma, eu acho que o Niemeyer a gente volta tanto a ele, a gente debate tanto, que a gente também teve muito tempo da presença dele, né? Já tem isso aí. Ele foi laureado com o Pritzker em 88. Ele tinha 81 anos. Eu acho que o Júlio estava pensando, vamos garantir o Pritzker do Niemeyer, que ele deve estar indo embora, né? Ele ainda ficou 23, ele morreu com 104. Ele ainda produziu 23 anos depois disso, por volta disso. Assim. E aí eu tava lendo a citação do júri do Pritzker, do Niemeyer, eles falando um pouco disso, de como que música, pintura, poesia, escultura, a cultura brasileira eram reproduzidas na obra do Niemeyer. Era uma vivência muito constante dele, né? Ele trabalhava no patrimônio, né? Quando ele começou. Ele estava jantando com Manuel Bandeira, Pedro Nava, os artistas do movimento moderno. Ele estava... A vida dele era frenética lá com os 30 e poucos anos, a nossa idade e tal. Então, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco disso também na nossa produção arquitetônica, que, querendo ou não, o legado dele ficou, né? As obras estão aí, com erros de escala, com aproximações aí diversas, mas tinha um pouco disso. Tá aí. O Brizolão tá aí, a defesa da curva, do pilotis, vários elementos que ele veio trazer, daquela poesia, do edifício da Praça da Liberdade. Aquilo ele pega uma esquina, né, um terreno pontiagudo ali, trabalha todas as fachadas. Então, assim, tem uma sensibilidade nesse ponto, né? Que realmente falta preocupação às vezes com os ambientes da vivência, né? A humanização do espaço ali falta. Mas eu acho que é um pouco disso, é um pouco do artista encarnado ali sei lá, a alma de artista no corpo de arquiteto, ou vice-versa. Eu não sei até que ponto que a gente consegue ver isso em outros Pritzkers, né? A gente observa uma produção muito individualizada, né? Uhum. É o conjunto da obra. Foram pavilhões, pela estrutura, pela técnica construtiva, né? Pelo ativismo e tal. Mas essa poesia, né? Esse encantamento realmente que a gente falava lá no começo, talvez esse seja o legado que fica. E você poder ter no mapa de Paris, chamando atenção para a sede do Partido Comunista, uma obra do Niemeyer, né? Está representado lá. Então, ter essa brasilidade aí, se a gente for discutir arquitetura, espaço mesmo, aí a gente vai para Paulo Nunes da Rocha, a gente vai para outras questões, mas eu acho que esse romantismo aí que ele conseguiu trazer é que meio que marcou, né? E aí, isso é que as pessoas conhecem, né? Ninguém está interessado em estudar essa teoria do espaço, da compartimentação, da escala. Eu acho que as pessoas estão encantadas com aquele volume que aparece do nada lá mesmo. Então, vocês que não sabem nada, deram uma aula aqui de Niemeyer. Eu gostei bastante do papo, ficou muito bacana. Agradecer a Renata, muito obrigado. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Wagner, muitíssimo obrigado. A gente espera aqui mais vezes para você poder bater um papo com a gente. Muito obrigado, pô. Foi um prazer, uma honra. O boleto vai vir no final do mês, tá? Vai dourando essa pílula. Então agora a gente vai para as dicas. Vou deixar o Rafa falar que ele já tá com uma dica na ponta da língua, né, Rafa? Não é nem na ponta, é mais uma curiosidade, né? Foi publicado na Folha. É um projeto de Niemeyer que tá em ruínas lá no Líbano, né? Em Trípoli. Tá sendo o cenário de um filme de ficção científica. É um parque
totalmente em ruínas, né? E tem umas imagens muito bonitas, assim, de umas fotos muito bonitas. É meio que ele usa dos mesmos elementos compositivos que ele trabalha dessa arquitetura, só que agora você tem mais a interferência de angulações de uma arquitetura oriental e tal. É bem interessante. Fica aí a curiosidade para dar um Google aí na cidade de Trípoli, né? E no Líbano. Renata já tá com a dica aí. Olhei na minha prateleira aqui agora e lembrei do livro mesmo que fala da Interbal de Berlim de 1957. Hansa Viertel, A Cidade do Amanhã, de Mara Oliveira Esquinazzi, da editora Ponteio, que ele fala disso, ele fala exatamente dessa reconstrução de Berlim, né, depois da Segunda Guerra, e desse campo de experimentações que acabou se tornando a cidade e que continua até hoje porque ela está em constante destruição / reconstrução, né, desde a Primeira Guerra. E desde a reunificação, todos aqueles hiatos que sobraram na cidade com a queda dos muros, né? Então é um livro também que é muito bacana para ver essa experimentação e para ver um pouquinho do Niemeyer, eles chamam de Niemeyer House, né? A casa, o edifício Niemeyer, de 1957. Wagner, uma dica pra gente? Uma dica? É uma só? Pode ter mais de uma. A gente guarda, manda ver, ué. A gente tem os próximos. Mais uma dica do Wagner. Wagner, dicas. A gente já tem dicas. Faz um quadro só de dicas do Wagner. Dicas do Wagner. Não, porque na verdade eu fui puxando uma teia de dicas, né? O Rafael sugeriu um texto do professor Roberto Segre sobre a posse do presidente Lula em 2003 na esplanada dos ministérios, e aí o Segre ele exalta, né, a festa, né, no espaço público, né, e como que aquele espaço projetado pelo Niemeyer suportou de uma forma fantástica, né, enfim, aquela festa, né, e aí na verdade eu acho que tem uma referência importante no Lefebvre, né, e aí eu acho que o Lefebvre é sempre uma dica importante para quem pensa e se preocupa com a cidade, né? Aí os dois livros, né, que são, pelo menos para mim, são livros muito importantes, né, na minha formação, na minha trajetória acadêmica, né, o Revolução Urbana e o Direito à Cidade, né? E aí nessas obras o Lefebvre fala sobre o conceito de implosão e explosão, né? E como a cidade contemporânea passa por um processo paralelo de implosão e de explosão, né? De explosão do seu território, numa dinâmica que atinge o planeta inteiro, né? Numa urbanização planetária, né? Como se nós vivêssemos, né? Uma realidade completamente urbana, né? Como urbano que toma conta de todo o globo, né? E a implosão é como que o espaço da cidade, reconhecido como tal, passa a se reorganizar, né? E a receber um sobrepeso, né? De centralidade. E aí tem um livro, né, que enfim, é um reprocessamento desse conceito, que é do professor Neil Brenner, de Harvard, que é um livro enorme, né, com uma compilação de artigos que é muito interessante, né, que de uma certa maneira atualiza, né, esse conceito e traz isso para o pós-2000, né, e traz isso, na verdade, para a era da globalização. Né? Então, para pensar a cidade contemporânea, para pensar a cidade na era da globalização, o livro Implosão do professor Neil Brenner e o próprio site, né, do laboratório do Neil Brenner, né, que é o Urban Theory Lab. E aí dentro desse site também tem diversos vídeos e também publicações e links interessantes que falam sobre a urbanização contemporânea, enfim, tem um título, né, de um trabalho dele que é interessante, é Teoria Urbana sem um lado de fora, né, como se, na verdade, tudo é urbano. A minha dica, então, um pouco dentro do tema, é o filme do Niemeyer, A Vida é um Sopro. Ele tá inteiro no YouTube, é uma ode ao Niemeyer esse filme, né, mas tem umas coisas que ele fala que tem um tom mais engraçado, né, não tem uma crítica, né, sobre a obra do Niemeyer, é ele falando sobre a obra dele. Mas é muito bacana ele falando e as histórias que ele conta, né? Então vale a dica aí pra quem quiser conhecer um pouco esse lado mais fanfarrão do Oscar Niemeyer. Esse filme eu acho que é o mais bacana sobre o Niemeyer que eu vi, assim. Ô Renata, esse livro que você mandou é da Mara. A Mara é professora na FAO. Oi, Mara. Esse livro é Mara. Esse livro é Mara.